E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar uma historinha que aconteceu comigo em 2013. Eu estava participando de uma formação que o David Anderson estava dando, o Masterclass dele, que ele vinha dar aqui no Brasil. E nesse Masterclass eu tive a sorte de cair num grupo que tinha um outro aluno que entendia muito de educação clássica, filosofia clássica. E ele estava fazendo várias correlações entre os princípios e valores que as práticas também, né, do Kanban tinham com a retórica de Aristóteles. Eu fiquei curioso porque assim a minha formação foi bem mais rasa do que a dele, eu nunca tive acesso a esse tipo de literatura, mas a partir de então ele explicou rapidamente na mesa. Tá? Infelizmente eu não consigo lembrar o nome desse cara, mas se você estiver ouvindo, eu tenho certeza que você sabe de quem que eu estou falando. Você sabe que é contigo que eu estou falando. E chegou então que ele me apresentou rapidamente esses 3 aspectos da retórica, e depois eu fui estudar. E ao estudar eu percebi que tinha mais 2 que eram interessantes. Na explicação dele ficou bem rápido de entender, e ele me classificou assim que para toda boa argumentação, para todo bom argumento, para que você consiga, abre aspas, vencer uma discussão, um debate, você tem que implicar em pelo menos 3 partes. Você tem que se preocupar com o pathos, o emocional. Pathos é a primeira parte, tá? Por quê? Porque os seres humanos são seres emocionais. Você vai ver isso instanciado em diversas outras coisas que vieram depois de Aristóteles, mas começou com Aristóteles esse negócio todo. Então, o ser humano emocional, ele precisa ser engajado emocionalmente para tomar alguma decisão, para poder decidir algo. Como você pode ver, por exemplo, no Daniel Kahneman, ali no Rápido e Devagar, ele fala muito de S1 e S2, tá? Que ele fala muito do aspecto emocional e fala também do aspecto lógico, que para Aristóteles era o logos. Então, Aristóteles tinha pathos, ethos e logos como a base da coisa, vamos dizer assim. Então, o pathos trata muito da emoção, dos aspectos emocionais e como é que você engaja emocionalmente a pessoa. E muitas vezes você faz isso através de uma conexão. E essa conexão é você criar uma história, uma narrativa, com que envolva emocionalmente aquela outra pessoa. A segunda parte, né, que é o logos, é você realmente trazer informações, tá? Você alimentar o S2 do Kahneman para poder trazer informações para que as coisas aconteçam. Então você traz dados, você traz informações, você traz embasamento, você traz referências, você traz diversos dados que vão corroborar aquela narrativa que você montou no Pathos. E por último, e esse aqui Kahneman não fala muito, mas eu acho que ele coloca isso na caixinha do S1, que é o lance do comportamental ou do social. Eu já vi traduções de ethos para comportamento e para o ambiente social, vamos dizer assim. Nesses 2 aspectos, tanto comportamento como social, no fim das contas, existe uma tribo, então talvez aqui entre um pouco o trabalho do Immerman, mas daí eu vou deixar vocês decidirem depois. Essas referências eu vou colocar mais na descrição do vídeo, tá? Então vai entrar um pouco talvez o trabalho do Immerman de dizer nós somos seres sociais e como sociedade nós queremos ver pares nossos. Tá? Até ouvi o Yoshino comentou certa vez que quando você vai contar uma história, um treinamento, algo assim, se você estiver, as pessoas querem aprender com quem seja um pouquinho só mais inteligente que elas, não muito, por quê? Porque senão elas não se reconhecem, elas acham que elas são incapazes de chegar tão longe, né? Então esses 3 primeiros aspectos, tá? Pathos, a emoção, como é que eu me conecto emocionalmente, logos, que informações, que dados, que tipo de informação que eu vou trazer aqui que me ajuda a engajar essa pessoa a atuar. E ethos, qual que é o ambiente onde eu estou inserido, quais são as pessoas que estão ao meu redor, como é que é o código dessa tribo aqui, como é que ela se comporta, o que garante que eu seja bem visto por essa tribo em detrimento de eu ser mal visto e por aí vai. Porém, isso foi o que aquele colega me explicou lá no curso de 2013. Mas tem mais. Tá? Quando eu fui pesquisar um pouco mais, eu descobri que tem mais aspectos. E 2 deles são muito importantes. Tá?
é a metáfora. Tá? Qual a metáfora que eu vou usar para explicar? Tá? E aqui você vê que, desculpa os não cristãos, mas as parábolas de Cristo faziam todo sentido, porque ele usava metáforas para explicar quase tudo para as pessoas, para que tornar acessível aquela informação. E quando a gente explica através de metáforas, fazendo correlações, fazendo conexões com outras narrativas que a pessoa já conheça, você conecta melhor essa informação na cabeça do outro. E por último, mas não menos importante, a brevidade. Tá? Falar demais, você pode até parecer inteligente, mas você não engaja. As pessoas se perdem no meio do seu discurso. Então, se você fala muito, você acaba perdendo o ponto e as pessoas esquecem daquilo que você disse. Então, só para lembrar, tá? Para fixar bem, estamos falando de patos, etos, logos, metáfora e brevidade. São 5 aspectos que ajudam muito a você a construir um bom argumento, a você a construir uma narrativa que funcione e que engaje emocionalmente as pessoas. Você pode se perguntar o que isso tem a ver com agilidade? Eu vou te falar que tem tudo. Tá? No trabalho como Agile Coach, ou como Kanban Coach, ou com qualquer tipo de agente de transformação, nós vamos ter que convencer pessoas que muitas vezes ainda não estão engajadas na mudança. Tá? Por mais que a gente esteja fazendo mudanças evolutivas, pequenas e tudo mais, nós precisamos convencê-las dessas mudanças e garantir que elas vão participar de alguma forma. Porque se a pessoa não se engajar de alguma forma, não vai acontecer. Então tem que ser ou por uma necessidade, que é quase sempre o ponto de partida que a gente tem, ou por uma questão emocional, uma questão de conquista, ou uma questão de melhoria de trabalho, ou redução de fluxo de trabalho, melhoria de salário, sei lá. N situações, cada uma delas encaixa um pedaço. Tá? Eu posso ter a questão do ethos, eu me sentir importante em relação ao resto do grupo. Nós temos um time que está começando, que está fazendo as coisas sem diferentes na organização. Eu posso ter outros aspectos, como por exemplo, poxa, eu vou conseguir trabalhar menos, vou conseguir ter mais tempo, vou precisar fazer menos horas extras. Então tem todas as narrativas possíveis. Tá? E nós, como agentes de transformação, ou que estamos mentorando pessoas em transformações, precisamos encontrar quais são os pontos que conectam com aquelas pessoas. Tá? E esse tipo de argumentação, você vai ver ela instanciada em todo tipo de coisa. Então, por exemplo, você pega ali a Sharon Bowman, que fez o Teaching from the Back of the Room. Você vê que na montagem ali do slot de aprendizado, né, que é uma liçãozinha rápida, ela fala de 4 Cs, que você tem o primeiro C sendo a conexão, depois você tem o conceito, depois você tem a prática concreta, que em inglês fica concrete practicing, e depois você tem a conclusão, onde você faz a amarração disso tudo. E nos 4, ela está passando por várias coisas que Aristóteles já dizia. Né? A conexão, com certeza, é patos. Eu estou trazendo alguma dor, alguma questão ali que a pessoa está precisando se engajar nisso. Logos, depois, o conceito, né, a informação. A prática concreta, eu estou envolvendo aí aspectos, mas principalmente, como é uma coisa quase sempre em conjunto, o ethos está bem presente. Tá? Então eu tenho esses aspectos também presentes em teorias recentes. Tá? E eu acho que as pessoas nem se dão conta que estão usando coisas que estão aí há mais de 2000 anos à disposição. E a gente pode usar elas à vontade. Tá? Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que esse vídeo tenha sido breve, que eu tenha usado as boas metáforas e que eu tenha conectado contigo nesses outros 3 aspectos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.